Agora eu vou comentar sobre o capítulo 27 e 28 do livro Lolita. No capítulo 27, o Humberto começa a falar sobre a caixa de correio dele que fica no corredor de entrada e ele começa a falar que vontade que ele tinha de ver a letra com um garrancho, né? A letra da Lolita que é meio esgarranchada e tudo mais. Então, ele começa a falar da correspondência que ele abre e ele fala que então tinha uma carta que era da mãe da Rita, que é uma velhinha maluca, que ele já tinha visitado ela, e na carta ele fala como que a Rita e o Humberto combinavam um com o outro e que ela esperava que eles se casassem e tudo mais. Uma outra carta era do John Farlow. Esse cara era um dos caras que morava lá na cidade da Charlotte, na cidade da Lolita, em Ramsdale, que é onde o Humberto conheceu a Lolita. E o Farlow era o cara que era casado com a mulher que era amiga da Charlotte. E essa mulher sempre ficava falando, não, o Humberto é o pai verdadeiro da Lolita e tudo mais. Ela convenceu o John que a Lolita estava segura com ele. Mas então na carta o John Farlow fala que a mulher dele morreu e que ele já tinha casado de novo com uma outra mulher, né, morena e tudo mais. E agora ele tinha engordado também alguns quilos e ele fala que estava muito preocupado com a Lolita porque ele tinha sabido do desaparecimento dela. E ele já tinha sabido também que o Humberto estava com uma divorciada notória da Califórnia, que é a Rita, que é a alcoólatra. Então isso tudo já estava sendo noticiado e todo mundo já sabia em Ramsdale. O que acontece então é que o John Farlow fala para o Humberto encontrar a Lolita o mais rápido que ele pudesse e levasse ela para Ramsdale, porque todo mundo queria comprar a casa que era da Charlotte, só que para ele vender a casa precisaria do Humberto e da Lolita. Então, é isso que fala a carta do John. Mas aí, quando o Humberto tá vendo a outra carta, ele se depara, né, com uma voz. Ele se depara com uma carta e ele consegue imaginar uma vozinha fraca e sensada que fala papai querida. Aí você já imagina. É a carta da Lolita. É uma carta da Lolita. E aí na carta, a Lolita pergunta como que ele vai, falando que ela tá cansada e a notícia estrondosa que ela vai ter um bebê e que esse bebê vai nascer antes do Natal de 1952. A Lolita fala que essa é uma carta difícil de escrever porque ela fala que ela não tem dinheiro, que o marido dela também não tem dinheiro. E ela fala que só não passou o endereço porque ela tava com medo do Humberto estar com raiva. Mas ela fala que. E ela pede desculpa por ter escondido o endereço durante todo esse tempo. Então, ela fala que o marido dela não sabia de nada, que essa cidade que ela mora, todo mundo falaria, comentaria sobre ela se todo mundo soubesse o que tinha acontecido, e por isso que ela não tinha entrado em contato com o Humberto. Então ela pede desculpa e tudo mais e escreve essas notícias. E ela volta a pedir dinheiro pro pai, perguntando se ele pode fazer um cheque com 300 ou 400 reais, que já ajudava. Mas aí ele fala que ela fala talvez até menos. Se vendesse as coisas dela e tudo mais, já seria de grande ajuda, que qualquer coisa já ajudava. Então, ela fala assim pro Humberto escrever e que Lolita, está passando por muitas tristezas e dificuldades. Aí ela assina o nome dela, Dolly, né, de Lolita, mas entre parênteses ela coloca Senhora Richard Schiller, que é o nome da Lolita depois de casada. E essa é uma parte muito interessante. Então é bom gravar isso daqui, Senhora Richard Schiller, porque isso tem uma ligação lá no prefácio, mas para quem não quer saber do final do livro, não leia. Não, porque senão vai levar muito spoiler. Então, eu vi isso porque eu lembrei do prefácio. É uma coisa bem interessante. Ele já fala o que vai acontecer no final do livro e ainda falta um pouquinho para acabar.
Mas então esse é o capítulo 27. No capítulo 28, Humberto ele se despede da Rita, que estava dormindo, e ele fala que vai despedir para sempre, que ele nunca mais vai ver ela, e coloca até um recado no umbigo dela, porque se fosse em outro lugar ela não iria ver. E ele quer partir para encontrar a Lolita. Então ele se despede da... Aliás, ele nem se despede, ele só coloca um aviso para Rita. E já parte para a estrada, né, sozinho. E ele fala, né, que a cidade, ele já pesquisou tudo da cidade onde a Lolita tá, que fica 1.200 quilômetros de Nova York, que é onde o Humberto tá, e ele fala que demoraria um pouquinho para chegar lá, que ele pensou em dirigir a noite toda, mas que ele pensa melhor e acha que é melhor descansar. Então, ele fala que também ele se arruma todo para competir com o senhor Skiller, que é o marido da Lolita, e ele fica querendo matar esse cara, aliás. Ele tá pensando em todos os tipos de jeito de matar ele. E ele fala que também imagina que esse senhor Skiller tem uma cara do Trap, né, que é o primo dele, que ele é o mesmo cara que ele achava que estava seguindo ele no conversível vermelho, enquanto ele estava com a Lolita. Então, ele se arruma todo para competir com o senhor Skiller. Ele cai na estrada e tenta viajar o mais rápido que pode, mas ele para uma vez em um hotel para descansar e é isso aí. Chegando lá na cidade, ele chega num endereço, né? Ele já procurou por um Skiller na cidade pela lista telefônica e então ele achou o endereço, mas chegando lá eles falam que depois de casado o senhor Skiller mudou de endereço. Então ele procura numa loja e ele vai encontrando outro endereço. E quando ele estava procurando o endereço anterior que ele achava que era um endereço que ele já viu que a moradia das casas era bem pobre. E aí nesse outro endereço que ele acha, ele começa a ver que o terreno vai se tornando cada vez mais um terreno mais baldio, mais mal cuidado. Então ele vai vendo a situação daquele lugar, que ficava quilômetros dali numa área ainda mais desolada e onde tem muito despejo de lixo e tudo mais. Então você vê que é um lugar meio acabado. Então ele tá chegando no endereço lá que ele achou. Então aqui é o final do capítulo, ele tá chegando e ele fala que vê um cachorrinho que tem a barriga toda cheia de lama e esse cachorrinho começa a latir para ele. Então, que o capítulo 28 acaba. Então, esses foram os capítulos 27 e 28 do livro Lolita.